Oi, gente, meu nome é Sofia, eu sou estudante de medicina da UBRA, também sou diretora financeira da Liga de Infecto Imuno, e nesse vídeo eu vou explicar um pouco o que é a autoimunidade. Só que antes disso eu preciso falar o que é tolerância imunológica. E o que é tolerância imunológica? É a não responsividade a um antígeno quando, por exemplo, um linfócito tem contato com ele. E a tolerância ao que é próprio, que é a autotolerância, ela é uma propriedade fundamental do sistema imunológico normal. E a falha dela é o que leva às doenças autoimunes. E o indivíduo normal, ele é tolerante ao que é próprio, porque os linfócitos autorreativos, eles estão inativados, né? Ou eles são deletados, como a gente vai ver agora em seguida. E dentro da tolerância imunológica, a gente tem a tolerância central, que acontece nos órgãos linfóides centrais, que é o timo e a medula. E o que acontece é a morte desses linfócitos T e B autorreativos imaturos, ou a energia deles, ou a diferenciação dos linfócitos T em linfócitos T regulatórios. Só que esse tipo de tolerância não é perfeita, e alguns linfócitos autorreativos podem acabar terminando essa maturação e indo para a periferia. E é por isso que existe a tolerância periférica, que acontece nos órgãos da periferia, que é o baço, sangue, linfonodos. E o que acontece é a morte desses linfócitos autorreativos maduros, a energia deles ou a supressão por parte dos linfócitos T regulatórios. A autotolerância, ela depende de uma ação conjunta de uma variedade de mecanismos que operam em diferentes locais e etapas. E cada uma dessas etapas é parcialmente efetiva para prevenir respostas contra o que é próprio. E todas elas agem de uma forma sinérgica para proporcionar uma proteção eficiente contra a autoimunidade. Isso sem prejudicar a capacidade do sistema imune de responder efetivamente contra algum patógeno. Aí aqui eu botei essa tabela que fala sobre as etapas da autotolerância, né, e diz o tipo de tolerância, que tem a tolerância central, o mecanismo, que é a deleção e edição, e o local de ação, que é o timo e a medula. A deleção central e inativação de linfócitos recém-criados é o primeiro ponto de checagem da autotolerância. E sem isso, o sistema imune seria fortemente autorreativo e a autoimunidade letal estaria acontecendo desde o nascimento. E muitos, muitos antígenos periféricos, órgãos específicos, eles são expressos no timo para ser gerada uma autoimunidade central, como é mostrado aqui na imagem. A gente tem a retina e o ovário de exemplo, né? Aí os dois, eles expressam esses antígenos que vão até o timo e lá são desenvolvidas células T capazes de reconhecer esses antígenos. E daí, por causa da proteína AIRE, essas células T, elas são deletadas para que não tenha nenhuma reação contra o que é próprio. E daí, na ausência dessa proteína AIRE, esses linfócitos T autorreativos, eles terminam sua maturação e deixam o timo. E linfócitos que se ligam a antígenos próprios com uma afinidade relativamente baixa em geral, os ignoram, mas em alguns casos eles se tornam ativados. E esses antígenos que são ignorados, eles são latentemente autorreativos e eles podem ser recrutados para uma resposta autoimune se o estímulo acabar sendo forte o suficiente. E um exemplo de estímulo que a gente pode citar é uma infecção. Antígenos em sítio imunologicamente privilegiados não induzem ataque imune, mas podem servir como alvo. Aí eu botei essa tabela aqui que fala sobre os sítios imunologicamente privilegiados. A gente tem o cérebro, os olhos, esses aqui são os principais, daí os testículos, o útero, a bolsa jugal de hamster. E o que acontece é que se tu bota um enxerto tecidual nesses órgãos, nenhuma resposta imune é desencadeada. E antígenos deixam esses órgãos e têm interação com células T, e ao invés de desencadear uma resposta destrutiva, eles induzem a tolerância ou uma resposta que não é destrutiva para o tecido. E as respostas autoimunes, elas podem ser controladas em várias etapas por células T regulatórias. E as células autorreativas que escaparam dos mecanismos de indução da tolerância, elas ainda podem ser reguladas para que não tenha nenhuma doença clínica, né? E essa regulação ela pode acontecer de duas formas. A primeira, ela é extrínseca e ela é feita por meio de células T regulatórias que exercem efeitos sobre as células T ativadas, assim como em APCs, né, que são as células apresentadoras de antígeno.
E a segunda forma, ela é intrínseca e ela se relaciona no limite, no tamanho e na duração das respostas imunes que são programadas pelas próprias células. E as células T reguladoras, elas têm um potencial de suprimir os linfócitos autoreativos que reconhecem antígenos diferentes daqueles que são reconhecidos pelas próprias células T regulatórias. Aí, nesse slide, eu botei um pequeno resumo sobre os tipos de linfócitos T regulatórios. Aí a gente tem os naturais, que são gerados no timo a partir de precursores de linfócitos T e que reconhecem antígenos próprios com baixa afinidade, e eles estão relacionados à tolerância. E também a gente tem os linfócitos T regulatórios induzidos, que assumem o fenótipo na periferia e onde não tem antígenos, e eles estão relacionados com a tolerância a antígenos não próprios. Aí nessa imagem, aqui exemplifica a tolerância deletéria e a tolerância regulatória. Na tolerância deletéria, como eu já tinha falado antes, as células T autorreativas elas são deletadas no timo, mas algumas podem escapar pelo fato de a tolerância central não ser perfeita. E daí, essas células T autorreativas elas vão para a periferia, onde acontece a lesão tecidual. E na tolerância reguladora, a gente tem a célula T regulatória, né? E que vai até a periferia e por meio de citocinas ela inibe a ação dessas células T autorreativas, impedindo que seja gerada alguma lesão tecidual. Agora falando especificamente sobre a autoimunidade, ela é uma reação imunológica contra algum antígeno próprio. E quando a gente fala de autoimunidade, a gente tem que pensar em duas questões fundamentais: como que a autotolerância falha e de que forma os linfócitos autorreativos são ativados. E com relação ao que pode levar à autoimunidade, a gente tem dois fatores que são os principais, que é os fatores genéticos e os fatores ambientais. Aí aqui eu botei essa imagem que exemplifica esses dois fatores que eu acabei de falar. Tu pode ter genes suscetíveis, né, que fazem tu ter uma suscetibilidade a ter uma falha na autotolerância. Aí os linfócitos T autorreativos, eles vão para a periferia. Aí tu tem um fator ambiental, uma lesão tecidual ou uma inflamação. E daí tem ativação desses linfócitos autorreativos que gera lesão tecidual. Sobre as características das doenças autoimunes, elas podem ser sistêmicas ou órgão-específicas. E vários mecanismos efetores são responsáveis pela lesão do tecido em diferentes doenças autoimunes. E dentre esses mecanismos pode ter complexos imunológicos, autoanticorpos ou linfócitos T autorreativos. E as doenças autoimunes, elas tendem a ser crônicas, progressivas e também de autoperpetuação. Pensando nessas características, as razões para ter elas é porque os autoantígenos que disparam essas reações, eles são persistentes. E uma vez que a resposta imunológica é iniciada, muitos mecanismos amplificadores que são ativados, eles perpetuam essa resposta. E uma resposta iniciada contra um autoantígeno que lesiona tecidos pode resultar na liberação e alterações de outros antígenos teciduais, na ativação de linfócitos específicos para esses outros antígenos e também na exacerbação da doença. Nesse slide, a gente tem alguns exemplos de doenças autoimunes órgãos específicas e também autoimunes sistêmicas. Como, por exemplo, a diabetes mellitus tipo 1 acontece no pâncreas, né? E a artrite reumatoide, a gente tem sintomas principalmente nas articulações, mas pode acabar tendo sintomas sistêmicas, né? Dentre as anormalidades que levam à autoimunidade, a gente tem a tolerância ou a regulação defeituosa. E pensando nisso, a perda da autotolerância ela pode acontecer se linfócitos autorreativos não forem deletados ou inativados durante a maturação ou após ela, né? E se as APCs forem ativadas de modo que os autoantígenos eles sejam apresentados para o sistema imunológico de forma imunogênica. E existem uns 4 mecanismos que podem levar a isso. O primeiro é o defeito na deleção das células T e B, ou na edição dos receptores de células B durante a maturação dessas células nos órgãos linfóides centrais. Defeito no número e na função dos linfócitos T regulatórios. Apoptose defeituosa de linfócitos T autorreativos, né, maduros, não só o T, mas como o B.
e função inadequada dos receptores inibitórios. Outra normalidade que pode levar à autoimunidade é a apresentação normal de autoantígenos. E nisso pode-se incluir a expressão aumentada e a persistência de autoantígenos que são normalmente degradados ou alterações estruturais nesses antígenos. E eles são resultantes de modificações enzimáticas, né, ou de estresse ou de lesão tecidual. E caso essas mudanças levem à apresentação de epítopos antigênicos que normalmente não estão presentes, o sistema imunológico pode não ser tolerante a esses epítopos, e isso pode permitir o desenvolvimento da autoimunidade. E por fim, pode ter uma inflamação ou resposta imunológica inata inicial. E infecções ou danos nas células, elas podem suscitar reações imunológicas inatas no local da inflamação, e a resposta imunológica inata, ela é um estímulo forte para ativação subsequente de linfócitos e para a geração de uma resposta imunológica adaptativa. E essas reações, elas podem contribuir para a formação das doenças autoimunes. Sobre as bases genéticas da autoimunidade, a maioria delas é consequência de características poligênicas complexas, sendo as principais associações com os alelos MHC, né, e principalmente com os locos HLA. E um exemplo que a gente pode citar é a associação entre a espondilite anquilosante e o alelo B27HLA de classe 1. E nesse slide eu botei uma tabela que mostra os alelos de HLA e com qual doença eles estão associados. Não só as associações com HLA podem levar à autoimunidade, mas também alguns polimorfismos em genes. E eles, juntamente com fatores ambientais, eles levam às anormalidades que eu falei anteriormente. E muitos deles estão em genes que influenciam o desenvolvimento e também na regulação das respostas imunológicas. Eles podem proteger ou aumentar a incidência de uma doença, e eles geralmente se localizam em regiões não codificáveis dos genes. Aí aqui também tem uma tabela que fala qual polimorfismo está relacionado com a doença. E aqui embaixo eu botei uma legenda falando sobre as abreviações que estão aqui, só para não ficar nenhuma dúvida. Não só os polimorfismos e também as características poligênicas, mas pode ter anormalidades monogênicas que causam essa autoimunidade. E os genes mais conhecidos são o AIRE, que eu já tinha falado, tem a interleucina também aqui, e aqui tem o que elas podem contribuir, né? Os mecanismos de estabelecimento da tolerância central, na produção de células T reguladoras, a energia e função das células T reguladoras e a deleção periférica de linfócitos T e B. Como eu já tinha falado antes, as infecções podem contribuir para o desenvolvimento e exacerbação da autoimunidade. E na maioria dos casos, o microorganismo ele não está presente nas lesões e nem mesmo é detectável no indivíduo quando a autoimunidade se desenvolve. Pensando assim, as lesões elas não se devem ao agente em si, mas resultam das respostas imunológicas do indivíduo, que pode ser disparadas ou desreguladas por um microorganismo. E aqui eu botei uma imagem que fala sobre os mecanismos que podem levar ao desenvolvimento da autoimunidade a partir das infecções, né? Em A, a gente tem o normal, que leva à autotolerância. Em B, os micro-organismos eles podem ativar as APCs para que expressem coestimuladores, e quando essas APCs elas apresentam autoantígenos, as células T autorreativas são ativadas em vez de se tornarem tolerantes. E em C, alguns micro-organismos eles podem apresentar uma reação cruzada com os autoantígenos, e isso é o chamado de mimetismo molecular. E aí essas respostas imunológicas elas são iniciadas por micro-organismos que podem levar a ativar células T específicas para os autoantígenos, e leva à autoimunidade também. E algumas infecções podem proteger contra o desenvolvimento da autoimunidade. Existem estudos epidemiológicos que mostram que infecções, a redução de infecções aumenta a incidência de diabetes do tipo 1
e também da esclerose múltipla. Só que o porquê disso ainda é desconhecido, não se sabe. E também a microbiota intestinal e cutânea, ela pode influenciar no desenvolvimento da doença autoimune. O desenvolvimento da autoimunidade, ele está relacionado com vários fatores, além da suscetibilidade genética e infecções. Pode estar relacionado com alterações anatômicas em tecidos, causada por inflamação, lesão isquêmica ou trauma, e isso pode levar à exposição de autoantígenos que normalmente são ocultados do sistema imunológico. E esses antígenos isolados podem não ter induzido a tolerância, e aí, se esse autoantígeno estava oculto, ele é liberado, eles podem interagir com os linfócitos imunocompetentes e aí induzir uma resposta imunológica específica. E algum desses antígenos isolados anatomicamente pode ser as proteínas intraoculares ou o esperma. E por fim, as doenças autoimunes têm muita relação também com influências hormonais, né? Por exemplo, o lúpus tem 10 vezes mais incidência em mulheres do que em homens. E quando vocês forem estudar em reumato, vocês vão ver muito isso de que as doenças autoimunes têm muito mais incidência em mulheres do que em homens. E é isso. Aqui são as minhas referências. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigada pela atenção.